Sobre políticas com uma ex-política e profissional de saúde. Então, eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho visto nas redes sociais sobre a fiscalização do vereador nos serviços de saúde. Então, recentemente, né, tem vários vídeos pipocando aí de vários parlamentares fazendo a fiscalização, que faz parte do trabalho, mas, do meu ponto de vista, de uma forma bem equivocada, expondo pacientes, expondo muitos profissionais de saúde e o que me impressiona é que falta até, do meu humilde ponto de vista, um conhecimento sobre o funcionamento do serviço. Então eu queria te perguntar, como uma ex-parlamentar e profissional de saúde, como que você vê isso e como que você fazia, inclusive, no seu mandato? Essa fiscalização que você está se referindo virou um espetáculo ao qual as pessoas chegam como se fossem donas ou proprietárias da verdade, né? Que a gente sabe que a verdade ela tem várias facetas, a do usuário, a do gestor e a do profissional de saúde, médicos, enfermeiros, equipe de enfermagem. Então, esse espetáculo ao qual o vereador lança a mão ou outra autoridade parlamentar não é ético e nem educado, porque a pessoa chega lá com tudo, acha que vai resolver o problema, tal. Mas o que essa pessoa está querendo, ela quer fazer espetáculo, chamar atenção, mas sem levar a solução. Eu acredito que o vereador tem que fazer esse tipo de fiscalização, faz parte do nosso trabalho, mas sempre procurar o responsável do local e através dele, na visita do local, seja nos bastidores, na área na área em comum e lá na área, onde você não tem acesso, as pessoas de uma forma geral, aí esse profissional que está nos acompanhando vai responder as perguntas que demandam daquele momento. E normalmente as dúvidas e as demandas, elas surgem e emanam da procura, das necessidades do povo, dos moradores da cidade, que usufruem e usam o serviço dos municípios da cidade de um modo geral. Então, resumindo, Maitê, não acho ético, além de ser falta de educação, você expõe o serviço, o profissional e os usuários que estão Os lá, pacientes, né? os pacientes. A gente sabe também, eu sendo da área de saúde, você sendo médica e você nos assistindo, que a demanda por saúde está cada vez maior. E essa demanda, ela causa uma pressão no serviço, uma pressão no profissional e a gestão do serviço muitas vezes não tem as necessidades de que o profissional e os usuários precisam. Então é um sistema, é uma cadeia, uma necessidade depende da outra, né? E a solução ela não é única, porque são várias vertentes, né? E várias ações que devem ser feitas em conjunto, sejam públicas, pessoais, de atitude dos profissionais, quanto a compreensão do usuário, que hoje as pessoas estão absurdamente imediatistas. É, perfeito, assim, muito boa essa explicação. E o que eu vejo hoje é que parece que tem uma culpabilização muito grande do profissional médico, até do profissional de enfermagem, profissional que está na ponta de todos os problemas de serviço de saúde, de serviços de saúde no geral, sendo que a resposta para esse tipo de problema está muito além. E o que a gente nota é que, inclusive a gente vê de comentários, parem de ficar culpando, julgando os médicos e sim cobrem os políticos para que hajam melhorias desses serviços. E como que essa cobrança ela pode ser feita e como nós, profissionais de saúde, também podemos levar esses problemas para a gestão, ser ouvidos e que essas coisas tendem a ser resolvidas, porque é muito frustrante, assim, como profissional de saúde que já trabalhou e teve burnout, ficou extremamente esgotada em serviços de saúde que não tinham estrutura adequada e que eu era demandada numa pressão e numa demanda de trabalho mesmo muito além da capacidade que o médico poderia ter. Sim. Primeiramente, vai ter, e você que está nos assistindo, a gente precisa diferenciar o que é uma demanda hospitalar do que é uma demanda da atenção primária. Isso é um vídeo, uma ideia que você pode fazer, que a gente tem que aprender e as pessoas não sabem a diferença. Então já aproveita, gente, se inscreve no canal, dá o seu like, posso trazer sempre essa mulher maravilhosa que, gente, além de ser política, pesquisadora, maravilha, é minha mãe e profissional de saúde. Então, por favor, comentem aqui para eu trazer mais ela e trazer mais conteúdos ainda legais para vocês. Mas você tem que se inscrever, curtir, senão ela não vai topar fazer. Já foi difícil conseguir esse vídeo aqui. Voltando ao tema, vamos a partir do pressuposto que a UBS, que é o hospital, vamos falar da rede hospitalar,
Tá cheia, tá lotado, o profissional pressionado para fazer todo aquele atendimento. Você que é usuário, você tem que entender que o médico que está dentro de uma sala, ele é, é o lado da corda mais frágil, ela é a parte mais frágil de todo o sistema. Porque, como a gente está dizendo, é um sistema que envolve o atendimento médico que você vai procurar quando você está com algum problema de saúde. Você tem que entender que o médico que está atendendo tem o responsável por aquele setor, que normalmente é o pronto-socorro, tem o responsável pela direção clínica, que normalmente é o responsável pela organização do local, tem o enfermeiro responsável pela organização dos insumos que está sendo usado, do procedimento que o médico está prescrevendo. Acima dele tem um gestor local, acima dele tem um diretor do serviço, vamos falar de pediatria, nefrologia, de cardiologia, cada serviço tem um responsável. Aí você vai para a direção do hospital e aí você vai para a presidência da unidade, aí você vai, vamos falar de um local público, né? Aí você tem o secretário Saúde. local, aí você tem o secretário de saúde, e aí é uma cascata de decisões a serem tomadas até chegar lá no médico Do que está coitado do atendendo. médico. Ou seja, gente, os médicos, vocês Não entendem tem. toda a nossa, foi muito legal que você toda essa ques todo esse mundo gigante de gestão que envolve e o médico ele simplesmente aponta Sim. do serviço e não é o culpado pelo que está acontecendo, né. Não, não é o culpado que está acontecendo. Quantas vezes vocês já devem ter visto ou passado por isso, você chega lá no pronto atendimento ou no pronto-socorro para ser atendido, tem várias pessoas esperando. Aí você lá, tá lá, fez a ficha, tá lá esperando. Você tem a noção de aquilo, você está achando e você tem a noção, porque você está vivenciando aquilo, que o negócio não anda, que ninguém está É. fazendo Que nada. o médico tá lá Tá lá de sem fazer boa, só nada. que o médico às vezes está atendendo um paciente de urgência Isso, infartado, isso, no serviço de urgência, porque aquele é um isso, serviço de urgência, isso. enquanto quem tá com fichas azul, verde, estão lá fazendo volume, né, e Isso, pressão, isso. e E agora, Maite, qual que é o problema nesse exemplo que a gente está dando? A falta de acolhimento, de comunicação. Porque lá na recepção, alguém poderia ir na frente e falar: gente, o médico está fazendo tal, isso, procedimento, tal. Vai demorar um pouco. Porque quando você faz o acolhimento, a pessoa ela se sente, ela entende, as pessoas entendem o que está acontecendo, mas elas precisam de satisfação. E isso eu acho que é importante. E isso falta nos serviços, tanto no realmente. pronto atendimento, no pronto-socorro, nas UBSs, de uma forma geral. Então, se a gente conseguisse introduzir isso, o que eu tentei como vereadora, a gente tentou levar à frente, às vezes funciona, às vezes não, porque depende do plantão, do acolhimento, que isso é pessoal de cada indivíduo que está prestando o serviço. Então, tem muitas coisas envolvidas. Perfeito. E por último, como que nós podemos agir diante disso então? Então nós como lado mais fraco, pensando no meu papel como médica, e que falo com médicos aqui nas redes sociais, a gente tem se sentido muito frustrado. E inclusive o que está tendo agora é uma demissão em massa e exoneração em massa de profissionais de saúde. Não sei se você chegou a ficar sabendo disso. Porque, mãe, ninguém aguenta mais. Excelência, não mãe no momento. Ninguém aguenta mais trabalhar nesse tipo de padrão de serviço, nesse tipo de pressão. Então, o que nós, profissionais de saúde, podemos fazer? Porque essa exoneração em massa é realmente um pedido de súplica, é a tentativa do próprio profissional salvar a própria vida e saúde mental. Mas o que nós podemos fazer? Bom, primeiramente, quando a gente tem esse dado que nos traz uma informação, deve gerar uma ação, né? Qual é a ação? Se o profissional, que é, vamos falar de uma cidade pequena e depois a gente vai aumentando o raio de ação. Numa cidade pequena, o profissional tem que procurar o responsável imediato, que num lugar pequeno você tem um acesso Maior. rápido. Não deu certo, não funcionou, procura o secretário de saúde. E aí, no diálogo, a gente tenta demonstrar quais os problemas que estão acontecendo e tenta resolver. Numa cidade grande, num hospital grande, um atendimento, aí é bem complicado. E aí o que, que acontece? O profissional, para não se expor, para não. Porque o médico, você sabe, de uma forma geral, ele é formado e formatado para atender, Uhum. né? Ele não é formatado e educado e ensinado para agir na resolução e solução de problemas, porque o problema dele, pessoal, não é só dele, é do coletivo. E o médico, ele é formado para o atendimento, né? Sim.
Você que tem uma visão Sim, diferenciada e vê o coletivo e tenta agir para os outros, porque você gosta de gestão, exato. mas de uma forma geral não é assim que Não é, acontece. exato. E aí o que que acontece? O médico com dificuldade de trabalho, que pode trazer muitos problemas para o CRM dele e para todo atendimento que acontece, o que que ele faz? Ele se retira do serviço, porque é mais fácil. Porque a demanda para o profissional está tão grande que você sai daqui, você vai em outro lugar, você arruma emprego. Só que você também dá continuação ao problema que você tinha no anterior. Então a solução eu acredito que é de formiguinha, você vai lá, conversa com um, conversa com o outro, mostra também soluções, porque não adianta só você se queixar se você não tem uma solução. E como você está na atividade, no cotidiano do dia a dia, você consegue observar a solução que você pode dar para o serviço. Então eu acredito que é assim. Num problema individual, você consegue transformar uma solução para o Coletivo. coletivo. E até talvez agir no coletivo, agir em conjunto com os profissionais que atuam com vocês, e façam uma petição, façam uma formalização desses pedidos à gestão pública. E uma outra pergunta que eu queria te fazer é que quando a gente vê, tem que contratar mais profissionais de saúde. Como funciona do ponto de vista da gestão pública? De onde vem esse dinheiro, esse orçamento? É fácil contratar mais pessoas, por exemplo, lugares que a gente sabe que estão sobrecarregados por falta de profissionais. E aí, como que se traz mais profissionais? Como funciona isso? Bom, falando aqui da nossa cidade, né, e de várias cidades que compõem o Circuito das Águas, ao qual a gente está inserido, né? Águas Lindóia faz parte do Circuito das Águas, que é formado por 9 cidades e que tem um consórcio de atendimento. Você é médica de família e a gente sabe que 90% ou sei lá quanto, beirando isso, a resolução está nesse tipo de atendimento, né? Só que o que que acontece? A população, ela exige, né, o especialista A, B ou C. Infelizmente, tudo isso está inserido na política e a política, para agradar o cidadão, coloca o atendimento A, B, C, que não resolve o E que problema custa muito mais. e que custa muito mais. Aí o que que acontece? Esse profissional especialista ABC não tem condições de criar vínculo, porque ele não para, ele não fica. E o que que é o médico de família? É aquele profissional que cria vínculo com o paciente, com a família, com a comunidade ao qual está inserido e que tem condições, por conhecer todo o contexto familiar daquela zona, daquela área, dar uma solução e uma resolução para o problema numa UBS que tem atendimento multiprofissional, que isso é o sonho, O né. sonho, né? O padrão ouro de uma PS funcional. É, Para vocês verem que até os políticos têm essa compreensão de que a atenção primária à saúde eh, bem elaborada, bem articulada, com profissionais treinados nisso, ela é a salvação para qualquer problema desse, toda essa cascata de problemas que gera por falta, né, da excelência desse serviço. Mas também os políticos têm que agradar a população e acabam, às vezes, tomando decisões que não são tão eficientes. E acho que também não é só a visão do político e a visão das pessoas em si. Eu acho que existe uma dificuldade muito grande também de captar bons profissionais para atender nesses níveis de atenção, e essa dificuldade também envolve assuntos políticos, como remuneração, salário de médicos. Então, os salários, né, geralmente do setor público, eles são inferiores ao setor privado, sim. que também são inferiores ao setor de privado liberal, com consultório, por exemplo. E aí a gente também tem esse êxodo de profissionais bons dos serviços públicos por questões financeiras. Mas, supondo que a gente consegue, como médicos, falar com o serviço público que acolhe a nossa demanda de aumentar o número de profissionais nesse local, numa APS, por exemplo, numa unidade básica de saúde. Como funciona a abertura de uma vaga pública? Então, a abertura de uma vaga pública hoje ela funciona por PJ, né. Tá. Muitos lugares assim hoje, gente, por CNPJ, né? Eles sabem o que que é PJ? É. Sabe. Então, é bem comum, vocês sabem, né, os médicos eles terem que se formar, abrir empresas, inclusive os próprios setores públicos terceirizam, né, Sim. isso para empresas para contratar esses profissionais. Então, supondo que a gente vai falar dessa contratação que é a mais comum. Acho que concurso público a gente até pode entrar num outro momento, num outro vídeo, mas como funciona a contratação de um profissional, então, nessa rede que você atua?
essa sim. rede que você conhece melhor, que é esse circuito, que terceiriza essa contratação. Por exemplo, os profissionais aqui da Águas Lindóia são contratados através do serviço, que é o consórcio, que é o Conisca, que é um consórcio de várias cidades, onde tem atendimento especializado e que as várias cidades são direcionadas para esse local e alguns desses profissionais são alocados nas UBSs aqui dos municípios que fazem parte do Circuito das Águas, mas tudo através desse tipo de vínculo profissional. E aí, quando vai abrir, precisa ter um planejamento de quanto tempo para a Secretaria de Saúde autorizar o surgimento de uma nova vaga? Então, essa Cada parte. cidade, a gente tem uma, só para vocês lembrarem, né, princípios do SUS, descentralização, cada cidade funciona de um jeito. Sim. Então a gente vai poder explicar aqui da nossa realidade, então da nossa realidade. Mais ou menos como funcionaria isso? Então, essa descentralização que você está dizendo em relação à contratação, contrata e faz atuação local aqui na cidade, na UBS, que a pessoa vai estar trabalhando onde tem uma demanda maior daquela especialidade. Maravilha. Então, moral da história que eu quis trazer Sim. essa mulher maravilhosa para a gente conversar, é entender um pouco, tanto os bastidores da política e também os bastidores da vida do profissional de saúde diante desse cenário que a gente tem vivido no Brasil hoje. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te agregou, compartilha com o pessoal do seu trabalho, compartilha com seus gestores, mandem nos comentários dúvidas, se inscrevam no canal. Eu sou médica de família e eu trabalho como professora e como gestora, e além, né, de também fazer meu atendimento assistencial. E eu sempre gostei muito, sempre abri muito minha cabeça para vivências além da assistência médica. Minha mãe foi uma grande inspiração nesse cenário, né, minha mãe ela é enfermeira, trabalhou bastante tempo como gestora de serviços de saúde, também trabalha com pesquisa. Vou até explicar como é que você foi entrar na política, porque é bem interessante. A minha mãe, ela é enfermeira e ela pesquisava águas termais, a gente vem de uma cidade que é a capital termal do Brasil, e ela acabou, durante esse envolvimento com as pesquisas, começou a ver, né, realmente, vamos praticamente dizer, né, que o balneário e vários serviços públicos estavam deixando muito a desejar. E ela acabou, assim, né, entrando e vendo que a política seria um caminho interessante para ela deixar um legado que ela deixou para melhorar esses serviços de saúde na cidade. Então, através do próprio trabalho, ela entrou como política e pôde contribuir bastante. Sim, E ela optou, né, por não seguir aí a área política e se dedicar ainda mais à pesquisa e os outros assuntos, mas com certeza agregou muito, né, para sim, você aprender. aprendi bastante. Então, se você quer ver mais vídeos dessa musa no meu canal, então comente aqui que eu trago ela. Muito obrigada! Obrigada, tchau.